Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Sampande Guru Paramparam Om Om Shanti Shvara Shanti Shanti. Nas palavras do Swami, ele diz que normalmente, né, o ego humano ele esconde a qualidade do outro e gosta de exaltar os defeitos, né? Aqueles defeitos que foram, em segredo, compartilhados no momento de dor do outro, né? E ele diz: o prazer que obtemos disso é algo grandioso. Então, exalta o nosso próprio ego quando fazemos isso. Ninguém quase quer compartilhar a virtude dos outros. E aí ele fala sobre amigo em dificuldade, ainda pior ainda, principalmente quando é dificuldade financeira, né? Quase é comum isso, o fato. Se o cara começa a entrar num buraco financeiro, vai falir, aí as pessoas começam a evitar de receber aquela telefonada ou de contatar aquela pessoa, porque a pessoa vai tentar obter um empréstimo com os amigos, né? Então, são as tendências, né? Em Bhaja Govindam, Shankaracharya escreveu: quando a juventude passou, onde está o prazer sexual? Quando o lago seca, onde está o lago? Quando o dinheiro acaba, onde estão os dependentes? As famílias até, né, se afastam, né, daqueles provedores que faliram, né? Quando a verdade foi conhecida, onde está o mundo? Onde está o samsara, né? Esse processo transmigratório de vida, envelhecimento, morte e renascimento. Então, muito bonito. Se alguém perde todo o dinheiro, até mesmo os familiares vão lentamente se afastando, né? Já não tem um amor e um respeito muito grande por aquela pessoa. E é dito que um amigo de verdade é um amigo na necessidade do outro, né? A gente conhece essa expressão, em inglês é a friend in need, é um amigo indeed. Então, aquela pessoa em necessidade, né, é alguém que eu preciso ajudar. É um amigo de verdade, como diz a tradução deste provérbio. É um provérbio muito bonito. É um projeto traduzido por Bratari Aptagatam Nachahat. So, é um outro texto desconhecido a mim, é que na crise o amigo não te abandona. Ele oferecerá ajuda em termos até mesmo de dinheiro. Se não tem dinheiro, em consolo, em apoio moral, né? em apoio moral. Ele vai oferecer até mesmo orações dedicadas a você, o tempo dele para te ajudar. Quando a pessoa é em necessidade, um amigo de verdade ajuda. E é dito que o Yanni é sempre um amigo, né? Eles têm essa característica de um verdadeiro amigo. Então, voltando para o Bhattacharya, é um grande santo. Ele escreveu o Niti Satakam, que são 100 versos sobre os valores, né? As características e os valores mais elevados da experiência humana. Ele diz, é um texto muito raro, muito lindo, tem 100 versos sobre o fruto do autoconhecimento, referido como Vairagyam, ou total não apego, total equanimidade, né? Vairagyam Satakam. É um texto muito poderoso. Você lê, fecha a página e não quer mais saber de tão poderoso que ele é. Aqui ele fala, você começa a ler e você sai correndo, você foge dele porque ele vai expor muitas coisas, né, que nós não queremos confrontar. É como se o texto dele estivesse dando um soco no nosso nariz. Mas, de qualquer forma, voltando para o Yanni, ele é amigável, ele tem uma tendência de ser muito amigável. A próxima virtude, depois da amizade, é a compaixão.
a sensibilidade, a empatia, né? Principalmente quando a pessoa está em dificuldade, está em dor, em perigo, esta pessoa sensibilizada através desse processo de purificação, elevação espiritual, ela experimenta compaixão e empatia. É uma mente sensível. O que é essa compaixão? Uma mente sensível, uma mente capaz de se colocar na posição do outro e sentir, perceber a dor do outro, né? Se colocar no sapato dos outros, acho que tem uma expressão em português, né? Então, aí ele diz que quando a gente assiste filmes, a gente se identifica com o herói ou a heroína, as pessoas boas do filme, né? E a gente começa até, algumas das pessoas começam a sentir a emoção dos atores, né? E tem espectador, né, assistindo que começa a chorar, porque, nossa, ele está sofrendo, eu também estou sofrendo, né? Só uma ilustração. E aí você está assistindo o filme com a sua esposa e com seu filho, e ambos dizem para você, por que você está chorando? A gente está vivo aqui, está tudo bem, isso é só um filme. Uma pessoa que se envolveu com aquela peça, aquele filme, né, aquele teatro, de modo tal que ele experimenta, né, a dor, se identifica, né? É uma mente muito sensível, ela sente as emoções das outras pessoas. É uma mente que contém muita empatia. Quando a pessoa está feliz, essa pessoa sente a felicidade do outro. Quando a pessoa está triste, essa pessoa experimenta a tristeza do outro. E quando a pessoa está com raiva, esta pessoa também sente a raiva do outro. Então, você ter uma sensibilidade capaz de sentir o sentimento dos outros é dita ser uma qualidade, né, referente à empatia. A empatia, a pessoa com empatia, ela tem uma sensibilidade, ela sente a dor do outro, né? Sente o problema do outro. É como se a dor do outro se tornasse, em grau inferior também, né? Chegasse você, tocasse você, como se você sentisse a dor do outro também. Portanto, Krishna diz, Arjuna, no verso 32 do capítulo 6, mantendo-se como um padrão do Dharma, este yoga, este yani, que vê igualdade, equanimidade em tudo, nos prazeres e nas dores, é considerado o meu devoto superior. Tá? Então, de novo, exaltando Vairagya, que é a equanimidade, a capacidade de lidar com os prazeres e as dores do mundo, né, de modo igual. Né? Então, ele vai entrar no outro, né, ou está ainda no âmbito desta qualidade do Yani, que é a empatia, né, e a equanimidade. Então, aqui ele fala uma coisa bacana. Ele diz assim, a dor dos outros se torna minha dor, e quando a gente observa, quando a gente tem dor, imediatamente a gente quer remover aquela dor. Né? Quando a gente tem algum problema nos perturbando, nos limitando, nos perturbando realmente, né? A primeira coisa que a gente quer é remover aquilo, né? Que a gente quer remover. Então, quando você vê a dor dos outros, espontaneamente, quando você sente ela, você também tem um impulso de querer remover a dor do outro, né? Esse é o conceito aqui. Porque é natural. Quando a gente sente a dor, a gente tem um impulso natural de tentar mudar as coisas, né? É espontâneo, é natural. Assim como essa tendência existe em relação a mim, ela passa a existir em relação a outras pessoas. Tem casos que o indivíduo chega à conclusão de que tem nada que eu possa realmente fazer para modificar a dor do outro, né? Mas tem sempre alguma coisa que a gente possa fazer para atenuar a dor do outro.
Se eu não puder fazer nada, 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 que eu possa fazer orações para o outro, né? Que eu possa dizer Ishwara, Ishwara, que os meus punhas gerados, né, em meu processo de vida possam ser transferidos para essa pessoa, não uma oração assim que naturalmente demonstra, né, o coração da pessoa orando deste modo, né, mas a gente sabe que o sistema Ishvara não permite, né, o Punya Papa ele é sempre contabilizado para diretamente nas almas individuais, né. É uma disposição de doar até mesmo meu Punya, dinheiro ou uma oração. Que todos sejam felizes, uma outra oração do Bradaranyaka Upanishad, que todos sejam livres das doenças e das dores, que tudo que existe, que todos consigam observar aquilo que é realmente auspicioso, que ninguém nunca tenha que sofrer a dor e a infelicidade. Então, são desejos, são orações, né? Papaji, no início dos satsangs, ele costumava dizer Om Shanti, 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 depois ele dizia que exista paz, que exista paz, que exista paz entre todos os seres vivos do universo, né? Então, este é um desejo, né? É um desejo que a gente coloca no campo, muito embora a gente saiba que o campo ele é gerido pelos pares complementares opostos. Não existe felicidade sem dor, não existe justiça sem injustiça. Isso é um sistema bem desenhado, meritocrático, no qual até mesmo os ianes, como nós vimos aqui, né, até mesmo os ianes, eles devem passar pelos seus próprios papas, né? Mas é simplesmente uma expressão da empatia, do amor e da compaixão de alguém que gostaria que todos fossem felizes, né? Mas o Yanni sabe que essa felicidade só é possível através da remoção dessa ignorância espiritual. Eu estava conversando ontem com a Marilene, né? E ela colocou isso para mim. Eu falei, sim, exato, né? Isso só é possível através da remoção desta ignorância espiritual, né? Então, o que é que a gente pode fazer de mais eficaz no que tange tratar a doença do samsara, né? É compartilhar esses ensinamentos, né? Mas ainda assim a gente sabe que esses ensinamentos eles não têm um apelo muito grande, principalmente na mente dos indivíduos que estão sofrendo. Quando a mente está sofrendo, a mente está perturbada, né? Disturbada, agitada, estressada ou deprimida, né? Então, a mente naquelas condições não sente atração pelos ensinamentos dos Upanishads. Essa é, né, a controvérsia ou a contradição. Então, o que se oferece para aquela pessoa? De repente, orações, gestos, né, amor, simpatia, um pouco de ajuda financeira, sabendo que a pessoa, não estando pronta para esse conhecimento que realmente aborda a problemática humana na raiz, que é a ignorância espiritual, sabendo que a pessoa não está pronta, você simplesmente oferece alguma ajudinha para atenuar a dor da pessoa, né? Sabendo que, no fundo, tudo é desenhado perfeitamente e a dor, né, o papa da dor psicológica humana, emocional, né, é parte do processo de purificação do Jiva. Tá? Tudo existe como potencialmente processos de purificação através da dor ou através do amor. Então você vai doando seu tempo, sua energia, seus pensamentos. Se alguém tiver interessado, compartilha o Karma Yoga no início, porque uma pessoa em muita dor, ela precisa permanecer focada no estudo do Karma Yoga, né? Compreensão dessa ciência de Mitya e o Upasana, utilizando o Ishvara como seu objeto de meditação, Saguna Ishvara, naturalmente. Então, eu dou para um fundo de ajuda das pessoas, né?
eu dou para um gurukula, né, para uma sampradaya, para um ashram, né, aquilo tudo está sendo passado, né, de modo que os indivíduos possam ser beneficiados por esses ensinamentos que envolvem karma, dharma, upasana, shravana, manana e nididhyasana. Aí o Swami fala sobre Tirukural, é um texto tamil, sobre ética e filosofia. Ele diz assim, como a mão que agarra uma peça de roupa que está caindo, né? Então, você tem alguma coisa que está caindo na lama suja, você segura ela antes que ela caia realmente, né? A amizade de alguém atua para aliviar, né, ou impedir essa queda perigosa, né? Então, é uma analogia diferente essa, né? Só me diz, me desculpem, eu não entendo bem o Tamil, mas é um exemplo bonito. Suponha que a roupa de alguém esteja caindo, né, no meio de uma multidão, ou num lugar sujo, né? Então, a mão que vai lá e levanta, né, deliberadamente, espontaneamente, a tendência de todos nós é tentar segurar aquilo que está caindo, que está se perdendo, né? Do mesmo modo, em relação às pessoas, né, que nós conhecemos, estamos associados, né, com uma empatia, um amor, uma compaixão, a gente tenta, né, impedir que a pessoa decline completamente, caia completamente, né? A compaixão é uma das virtudes divinas. Veja bem, aqui está dizendo, Yanni se tornou um com o Senhor, ele desfruta de todas as virtudes divinas, né? Então, naturalmente, existe um exagero ali, porque o Yanni, ele é consciente da real natureza do ser, né? Que de Deus, né? Que é a natureza intrínseca de Ishwara, Jiva e Jagata. E este conhecimento é o maior purificador, como nós já vimos em diversos textos. Então, esta purificação vai convertendo algumas das características animalescas da experiência humana em características divinas, né? Então, a purificação é como uma conversão das nossas tendências instintivas, né, animalescas, digamos assim, em tendências divinas, tá? Então, o Yanni, dentro do âmbito deste processo de purificação, refinamento e elevação, ele vai desenvolvendo as virtudes divinas, e entre elas o karuna, que é a compaixão e a empatia por todos os seres, tá? Então, a próxima característica desse ano já é uma característica mesmo em termos de expressão da personalidade psicológica, emocional, mas é uma expressão mais da natureza, né, mental e intelectual do indivíduo, né? Ele se torna sempre mais livre da noção do meu, né? Então, isso já é mais um aspecto mais profundo a nível mental, intelectual, o sentimento de que eu sou o fazedor e eu faço o que eu faço para obter o que eu quero e o que eu obtenho é meu, né? Então, este ano, Yanni, nitidamente, ele vê dissolvendo essa noção do meu. Essa noção do meu, ela inicia com eu e meu, ahamkara, mamakara, mas aqui, nesta passagem, né, Krishna está abordando primeiro o meu, que é um desdobramento do eu fazedor, desfrutador. Então, este Yanni, ele não tem esse sentimento de meu, o sentimento de propriedade em relação às pessoas e às coisas vai se dissolvendo literalmente, né? Aquele que não tem esse sentimento de propriedade, né, não significa que você tenha que doar a sua casa, o seu apartamento, né, os seus bens materiais, não, deixa lá. Se quiser doar, pode doar também, mas deixa lá para os filhos, se quiser, mas aquele sentimento de propriedade,
já não existe. O que significa? É que eu não tenho um gancho de dependência entre eu e aquilo que é dito ser de título em meu nome. Tá? Então, é muito comum o sábio, neste processo, ele passar os títulos de propriedade para outras entidades, sejam elas, né, ashrams ou família, os filhos, e etc, etc. Isso é uma consequência natural da dissolução desse necessidade de dizer meu, que vem de uma insegurança que é toda ela fundamentada na identificação equivocada com o corpo-mente, que é absolutamente inseguro, né? Então, como você desiste da sua propriedade, não é simplesmente doando ela ou passando ela para o nome dos seus herdeiros, né? Existem dois métodos, né, mais profundos do que simplesmente entregar os seus pertences físicos a uma outra instituição, uma outra entidade. Então, um método é o método religioso, o Swami explica muito brilhantemente, né? E o outro método é o método vedântico, né? Que é mais profundo, é mais sutil, né? O médico, ele vai explicar o mais profundo e o mais sutil. O método Vedanta você requer uma compreensão tão clara, né, a respeito das declarações de identidade que estabelecem a natureza do Jiva Atma como Paramatma, você é a consciência, existência, a única realidade. Portanto, você compreende que nada pertence a você, porque tudo que existe em Mitya não passa de uma sobreposição aparente naquilo que é você, a consciência, a existência de natureza uma sem um segundo, né? Então, mas para isso, para que você possa realmente dissolver o sentimento de propriedade através do método Vedântica, você tem que assimilar e internalizar esses ensinamentos, né, Upanishad, de modo muito claro, muito profundo, né, e muito bem estabelecido, livre de esquecimentos, etc, etc. Né? Aí ele diz, o método religioso é mais fácil. E qual é o método vedantino? O método dele é o quê? Quando eu sei que eu sou Brahman, que eu sou Atma, eu venho a saber que o Atma ele não tem associação com nada. Né? Então, como Atma, eu sou completo, cheio, bem estabelecido nesta minha natureza, então eu não sinto nenhum apego a essas coisas. Né? Então, quando esse estabelecimento está ali, o Yanni já começa a sentir que isso é meu, mas é mais como, né, uma propriedade aparente, etc, etc. E, além disso, a natureza do Atma é a Sangha, como nós sabemos. A Sangha significa aquilo que é livre de associações. Sangha significa associações. Sat Sangha significa associações com a realidade. Sat, que é Chit, que é Ananda. Né? Então, nós temos a natureza do Atma como a Sangha. Eu sou livre de associação. Né? Atma, em analogia, todas as analogias são defeituosas, é como o espaço, acomoda tudo, mas não se associa com nada. Né? Se você for meditar no espaço, você não pode dizer que o espaço é dentro do processo causa e efeito de tudo aquilo que ele acomoda. Né? O espaço é simplesmente um símbolo de Brahman maravilhoso. Né? Ele está ali acomodando tudo sem se associar com nada. Né? A consciência é o espaço do espaço, digamos assim, é o mais sutil do sutil, ela é livre de associação, é a sangha. Né? Então, já que eu sou livre de associação, não existe, né, a possibilidade de eu me associar realmente com as coisas desse mundo. Né? É sempre livre de todas as relações e associações. Ah, mas como assim? Eu não quero abandonar minhas relações e associações. Não, você, do ponto de vista prático, você permanece associado com o mundo e as pessoas e as coisas, mas internamente você não tem nenhuma associação realmente, como se diz, aquela palavra,
vinculativas, no sentido, não, existe uma associação a ponto de vista prático, mas se eu perder isso ou aquilo, eu estou bem, porque eu conheço claramente a minha natureza não associada com nada, a sanga, a minha natureza é a sanga. Tá? Então, esta compreensão profunda, muito bem estabelecida, claramente, firmemente, né, ela vai resolvendo o problema, que é o problema do meu, né, que é um subproduto, né, uma derivação da minha identificação equivocada com o corpo-mente, o ego. Né? O ego inseguro que quer possuir coisas como forma de estabelecer um pequeno senso relativo de segurança. Então, essa liberdade do senso do meu é muito importante e muito comum, né, nos traços dos Yanis. Né? Eu sou o Atma, cuja natureza é a Sangha. Sou livre de associação. O mundo existe em mim, mas eu não existo no mundo. Né? São afirmações upanishádicas maravilhosas, né? Que precisam ser contempladas, meditadas, até que elas sejam realmente compreendidas. Ok. Swami traz um outro texto, né? Svarupa Vabodho, capítulo 7, é dito que nem a origem do conhecimento, nem os livros do conhecimento, nem ele, discípulo, nem o professor, nem você, nem eu e nem o mundo sou eu, pois isso não é tolerado pela realização direta inata. Então, eu sou simplesmente Shiva, eu sou Brahman, o eu dos eus, o eu por trás do eu humano, pois isso permanece mesmo durante o sono, quando todos os meus objetos de posse são retirados. Né? Então, é um verso muito bonito, né? Que diga, não, eu tenho os meus livros, né? Livros de conhecimento, eu tenho os meus discípulos, os discípulos têm os seus gurus, os professores, né? Então, as pessoas entre elas, né, as coisas desse mundo, nada disso sou eu, né? No âmbito do Vyavahārika, esta ordem física e material, e no âmbito sutil do Pratibhasika, nessa realidade aparente, mental, né? Então, nada disso sou eu. Isso não é aceito como conhecimento, uma vez essa realização tenha sido internalizada devidamente. Então, o que sou eu? Eu sou o Brahman, eu sou eu por trás do ego humano, pois isso permanece mesmo durante o sono. Então, ele dá o exemplo do sono para nos dizer que durante o sono, o mundo de todos os objetos com os quais nós nos associamos, e muitos deles nós somos apegados, tudo aquilo desaparece. Mas ainda assim, nós permanecemos como o quê? Como consciência original não dual. Então, esse conhecimento ele vai se tornando sempre mais claro, sólido e disponível, né? E ele vai nos conduzindo, nos protegendo, como algumas passagens do Gita nos diz, né? Nos protegendo dessas ignorâncias que aqui e ali alguns resquícios, né, ou detritos podem vir à superfície. Né? Então esse conhecimento ele serve desde que ele esteja, como eu costumo dizer, vivo no meu intelecto, sempre à disposição para me proteger a cada momento do meu dia a dia. Né? Então esse é um conhecimento devidamente assimilado, internalizado e retido e vivo à minha disposição para, né, neutralizar qualquer resquício de ignorância a respeito da minha real natureza que causa a problemática psicológica humana. Né? Eu não me relaciono com ninguém. Esta é a compreensão vedântica. Ele diz, esse método, e o método mais fácil de entender, é que eu não possuo nada porque tudo pertence ao Senhor. Né? Esse é o modo mais simples. Quando a gente compreende
a ciência de Mitya, né, a ciência que envolve Shwara, Jiva, Jagata, a gente compreende que tudo se origina do Criador Ishwara, e tudo é resolvido de volta em Maya Ishwara. Né? Então, a gente sabe que o corpo a gente não comprou numa loja, a gente não produziu esse corpo, os nossos pais não sabem como produzir esse corpo físico, essa mente. Esse corpo-mente ele foi produzido por essa inteligência suprema, né? E nós devemos tudo a essa inteligência suprema, que é a Ishwara. Né? Então, tudo que eu possuo é um presente que eu recebi de Ishwara. Né? E recebi para quê? Né? Eu recebi simplesmente para experimentar essa dualidade e crescer espiritualmente, até que eu possa desenvolver a minha divindade de tal modo que eu possa me libertar de possíveis futuros renascimentos. Né? Aí há quem diga, não, eu não tenho problema com renascimento, então tudo bem, então você vai ter melhores renascimentos em circunstâncias melhores, mais favoráveis, em tempos melhores, no sentido de mais propícios à sua elevação espiritual. Saiba que até mesmo o corpo físico é um instrumento que foi concedido a nós por Ishwara e a gente vai usá-lo por um tempo. E somente Ishwara sabe o tempo. Né? O tempo é definido por Parabhada Karma. Né? Parabhada Karma. Não é que talvez seja escrito no momento do seu nascimento, de acordo com a localização dos corpos celestiais, isso e aquilo, mas não. O karma é uma coisa em constante modificação e movimento. Os nossos esforços espirituais, por exemplo, uma pessoa pode entrar num processo de vida muito nocivo à saúde física, que irá conduzir a uma morte precoce. Foi isso que eu fiquei sabendo quando eu vivia num estresse monstruoso lá nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, que eu ainda estou aqui, e o meu médico, um médico né, formado nas universidades, mas especializado na medicina chinesa, um médico realmente que faz um esforço enorme de compreender e tratar o corpo, né, em sua totalidade, uma visão global, né, holística, digamos assim, né? Então, esse médico me disse, ó, você, do modo que você está indo, se você não mudar o seu estilo de vida e alguns hábitos seus, você é candidato a morrer precocemente com um câncer intestinal, né? Então, nada disso estava escrito que eu deveria realmente morrer de câncer, né? Por quê? Porque o Parada vai se manifestando e vai nos dando a possibilidade de corrigir algumas coisas, né? Então, eu decidi vender o restaurante, voltar para o Brasil 10 anos atrás, iniciar uma vida tranquila na natureza, né, etc, etc. E levou alguns anos para me recuperar a minha saúde. Alguns anos, literalmente. Então, não significa que tudo seja escrito na pedra no momento do nosso nascimento, né, dependendo das estrelas, isso e aquilo, né, e os astros. Mas esse parábola ele vai se modificando à medida que a gente vai oferecendo respostas que possam agir em contrapartida às nossas vássanas ignorantes. Tudo é um presente do Senhor, os filhos, os pais, né? A gente usa esse corpo físico. E essa parte é muito bonita, porque eu brinco com vocês, dizendo, quando chegar o meu momento de deixar esse instrumento, né, eu gostaria que alguém tivesse próximo de mim, talvez a Silvia esteja, para poder dizer, não, o Arlindo realmente deixou esse corpo com um grande sorriso de gratidão e de amor e com uma nota de agradecimento para o Senhor Criador. Né? Então, aqui o Swami fala sobre deixar o corpo com uma nota de agradecimento. Tá? Nos Estados Unidos é muito comum thank you note para as coisas. Se você vai, uma pessoa convida você para jantar na casa dela, prepara um jantar bacana, isso e aquilo, aí naturalmente você tem que levar alguma coisa. Né? Você leva uma garrafa de vinho ou uma
um doce de sobremesa, alguma coisa assim, mas não se esqueça, no dia seguinte você precisa escrever thank you, uma nota de agradecimento e mandar para a pessoa pelo correio, né? É parte da cultura, thank you note. Quando a gente deixa esse corpo físico, a gente precisa lembrar da nossa oração de agradecimento, né? Uma nota de agradecimento pela oportunidade que nos foi dada. Você entende, Márcia, a importância desses elementos de psicologia, né? Não é simplesmente uma oração, isso é uma demonstração de, de ausência do sentimento de eu e meu, né? No íntimo, eu não estou me apropriando indevidamente desse corpo, que eu não criei, não fabriquei, meus pais não fabricaram, né? Isso é uma demonstração de que o meu mamacara, meu, foi gradualmente, mas certamente dissolvido na luz dos ensinamentos do Vedanta. É um conhecimento interior, é uma dissolução interior, né? Tudo isso foi, né, nos foi concedido para que a gente possa interagir e crescer espiritualmente. Então, a próxima virtude, naturalmente, é o que? A libertação da noção do eu. Né? Ele apresentou o meu e agora deu um passo para o eu, né? Que é o ahamkara. Meu é o mamakara. Né? Então, você se livra do sentimento do meu, né? Através da compreensão de Saguneshwara, através da compreensão da ciência de Mitya, né? E depois você vai desenvolver uma dissolução ainda maior do sentimento de eu, compreendendo a natureza, a sanga do ser, a única realidade. Né? E agora nós vamos entrar no mérito da dissolução do sentimento do eu, que é o ego. Né? Primeiramente, a gente estava falando do senso do meu, e agora nós estamos falando do senso do eu. Né? Esse eu, ele se identifica com os três corpos, esse eu se identifica com os cinco bainhas, né? As cinco coxas. Né? Para quem não entrou em contato com esses ensinamentos das cinco bainhas, nós temos três corpos físicos, que é um modo de descrever o Jiva, mas nós temos cinco bainhas, que nada mais são do que cinco níveis da experiência humana. A gente tem uma personalidade, a gente tem o ego relacionado à nossa personalidade física, a gente tem um senso de eu, um ego, que é associado à nossa identidade prânica, energética, tá? Então, a gente tem um eu associado com a mente e seus pensamentos, né? Suas noções, aquilo que eu penso ser eu, é um fluxo constante de pensamentos com os quais eu vou me identificando e vou sofrendo aqueles pensamentos e curtindo-os também. Tá? Aí, num nível mais elevado, a identificação com o intelecto, né, que é o Jnana Maya Kosha, né, vai permitir que eu me sinta que eu sou as minhas noções e conceitos e conhecimentos intelectuais. Né? Então, o Vijnana Maya Kosha, ele é uma das coxas que é muito comum a gente se identificar e ficar um pouco paralisado ali, porque a gente não é isso. Né? A gente é aquilo através do qual o intelecto humano nos conduz, né, nesta investigação, para que o intelecto compreenda a sua real natureza como a consciência que está abençoando este intelecto. Tá? Então, as cinco coxas são cinco níveis. Faltou o Anandamaya Kosha, que é a coxa da bem-aventurança. Né? Bem-aventurança é simplesmente descrevida como um sentimento de paz e satisfação, ananda, né?
Quando a gente está num estado de ananda, de paz, a gente se identifica, a gente diz, eu sou isso. Estava falando também com a Mari no outro dia, e ela estava com, eu descobri que eu sou isso, eu sou essa paz, eu sou essa ananda, mas não é que você é aquela experiência que vem e vai. A experiência aparece, ela vai se modificando e depois ela vai, né? Então, você é a consciência testemunha que testemunha os 5 níveis da experiência humana. A minha personalidade física, a minha personalidade energética, a minha personalidade mental e emocional, a minha personalidade intelectual e a minha personalidade ananda, de bem-aventurança, de felicidade, paz, alegria enorme, né? E é muito comum o indivíduo se identificar. Por isso que quase todos nos círculos espirituais estão paralisados neste nível de identificação humana com os nossos estados mentais maravilhosos, muito frequentemente referidos como samadhi. Tá? Vocês entendem isso? Eu estou dando uma breve ilustração desses 5 níveis, porque aqui o Swami está dizendo, eu não sou os 3 corpos e eu não sou os cinco coxas também. Tá? O Ahamkara é sempre a identificação equivocada com algum aspecto da minha experiência humana. Né? Esse Aham, ele se define através de suas experiências. Né? E as experiências são sempre através desses 3 corpos ou 5 baías, que é um modo diferente de subdividir, né, a experiência humana. Né? Então, o indivíduo, o ego, nada mais é do que essa identificação equivocada com o instrumento em diversos níveis, né, através do qual eu estou compreendendo o mundo. Né? E os estados de meditação profunda, que produz grande shanti, grande pacificação, né, eles são comumente sobrepostos naquilo que é a nossa realidade. A gente jamais deve parar ali. Né? Esse é o conceito. Quando você se identifica com o complexo corpo-mente, independentemente dos níveis da experiência sua, né, você está se identificando com o eu. Né? Quando você se identifica com as coisas do mundo, você está se identificando com o meu. Como você vai desistir do Mamakara? É o mesmo método, através do método vedântico e através do método religioso, o Karma Yoga. Você vai compreendendo, a partir de ambas as perspectivas, né, os estudos, você vai resolvendo este ego em Ishvara, provisoriamente, sabendo que a resolução final deste ego será feita em Brahman como Brahman. Tá? Aqueles de vocês que acham isso não claro e muito vago, amanhã eu vou elaborar um pouco mais. De modo que a gente possa, no final das contas, deixar um verso, deixar uma nota de agradecimento. Então, esse Yanni, ele, na hora da morte, né, a pessoa, na hora da morte, esse Yanni, pela primeira vez que eu vejo o Swami se referir ao Yanni como uma pessoa iluminada. Né? Ele se coloca sábio, né? Wise person, ou Yanni, né? Pessoa iluminada, é raro. Eu não gosto dessa expressão. Quando, quando todo mundo está chorando lá, né? O Brittari, aquele que escreveu texto sobre Vairagya, que é quase que um soco no estômago de cada um de nós, disse que a pessoa, o Yanni, que está deixando o corpo, né? Ele vê todo mundo chorando, aí ele oferece uma prece a todas as pessoas que estão ali chorando, né? Devido a essa ignorância. Ele faz uma prece se dirigindo aos 5 elementos sutis, né? Ele se dirige ao espaço, ao ar, ao fogo, à água e à terra. É uma nota de agradecimento aos elementos. Isso é de uma profundidade enorme, tá? Porque sem os elementos nós não podemos ser constituídos, configurados. Esses elementos é um desdobramento dos 3 energias que comumente, né,
a gente diz são os blocos de construção do universo, mas eles se desdobram nos 5 elementos primários, né, que é espaço, ar, fogo, água e terra. E esses 5 elementos, eles existem dentro de nós, né? Eles sustentam a nossa existência aparente como corpo-mente. Portanto, nesta oração, ele se dirige aos 5 elementos, né, de modo lindo, maravilhoso. Né, nós temos o ar, né, todo pervasivo, o espaço no qual este corpo, mente, sentidos acomoda, né, é acomodado, né? Nós temos o ar ele é importantíssimo, o ar vital, ele entra e sai, e ele não é um arzinho comum, não é como o ar aqui fora, né? Esse ar vital, o sopro da vida, é um ar que, através dessa inteligência suprema, ele é desenhado, ele é construído de modo inteligente a gerir as 5 funções fisiológicas humanas, que a gente não precisa fazer nada. São áreas, né? No Tattva Bodha a gente vê isso em detalhes também, são áreas desenhadas, né, de modo preciso e inteligente para administrar as 5 funções fisiológicas do corpo humano. Então, nós temos corpo físico, que é a terra, nós temos o ar, né? Antes disso, né, se a gente vier do mais denso para o mais sutil, depois a gente tem a água, o corpo nosso é cheio de água, como nós sabemos, sem a água a gente desidrata e morre, e este corpo, ele é cheio de fogo. Como é que é assim, o fogo? Tem fogo, a gente para digerir, né, o alimento, a gente precisa desse fogo digestivo, esse calor digestivo, e a gente sabe que o corpo é mantido por esse fogo. Se a nossa temperatura cair de 37 como média para 30, né, está lá o corpo estendido no chão, né? Então nós temos esses elementos, né, que são que nós precisamos deixar uma nota de agradecimento a ele, né? O espaço, o ar, o fogo e a terra, né? A terra é aquilo que nos permite a materialização física dos ossos, né, do músculo, tudo isso, é tudo feito do barro, né? Existem passagens que dizem do barro nós viemos, do barro nós retornamos, né? Ramana Maharaj, quando estava com aquele câncer, os discípulos desesperados tentando evitar a morte dele, chamaram um médico ayurvédico que foi lá e começou a fazer uns emplastos, né, de barro, de argila, com um monte de ervas, isso e aquilo, e colocando no câncer dele, tudo aqui. Ele olhou para aquilo e falou, meu Deus, é simplesmente barro sobre barro, né? Isso tudo é barro. Eles estão colocando um barro para tentar salvar o meu barro, sem saber que eu sou a sanga, eu sou livre, independente de todo tipo de barro, né? Tudo isso muito bonito, né? Que denota uma sabedoria incrível que se manifesta nessas passagens como uma nota de agradecimento aos elementos que são parte da criação, um desdobramento dos 3 gunas, que é um desdobramento do Prakriti de Maya. A beleza e a elegância deste conhecimento, desses ensinamentos, às vezes me emociona, como agora. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Ishvara Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo,
sobre essa pura inteligência Ishwara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.